Evangelho comentado de hoje, nós vamos buscar em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Juntamente com Daniel, nós procuraremos trazer aqui em palavras simples, para que possamos nós todos termos uma melhor compreensão dos ensinos de Jesus. Daniel, o que Jesus realmente quis nos trazer num sentimento maior quando assim ele colocou? Que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita. Nós precisamos entender a razão do bem em nossas vidas. Nós temos uma necessidade quanto à prática do bem. Então nós fomos moldados, exatamente com esse sentido de que praticar o bem é o elemento transformador da nossa existência. Então a prática do bem, ela precisa ser de modo espontâneo para que reflita os conteúdos de ordem interior. Porque se nós alardearmos aquilo que nós fazemos, é natural que não é um processo espontâneo. Por isso, Jesus usava essas figuras para que, junto dos seus pescadores, homens simples, de um cotidiano simples, o seu ensino pudesse alcançar exatamente a essência da sua proposta. Então ele diz assim: olha, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Ou seja, se você dá com a mão esquerda, você não precisa acenar para todo mundo, olha, veja aqui, estou dando. Quer dizer, para que a gente reflita sobre o ato que nós estamos praticando, porque é a expressão da nossa necessidade. Então, isso, inclusive, imprime um conceito diferente até da necessidade e do ato que nós praticamos. Porque imaginemos nós, Valdecir, que não tivesse o necessitado. Como é que a gente vai dar conta de fazermos alguma coisa em prol do bem se não há necessitados do bem? Então ele fala assim, olha, faça porque é a tua oportunidade. Agradeça, provavelmente, ele diria isso, agradeça o fato de ter alguém que possa receber aquilo que você precisa fazer como instrumento da tua evolução. Por isso que não tem sentido trombetear aquilo que nós fazemos. Porque o texto do Evangelho ele vai adiante ainda. Ele diz assim, porque há aqueles que trombeteiam, alardeiam, esses já receberam o seu galardão, algumas traduções. Ou seja, já receberam o benefício. Então, o bem, ele tem valor sempre. Mas é necessário que nós façamos o bem por um movimento natural da criatura, e esse movimento é de ordem espiritual, sem alardear. Porque se a gente trombetear, nós perdemos o benefício do bem praticado. Agora, Daniel, uma coisa que nós temos que nos lembrar, temos que, a todos nós aqui, levar na nossa consciência, que ainda, quando nós falamos em fazer o bem, nós nos voltamos exatamente à matéria, ao bem material. Por que nós esquecemos que nós somos espíritos? Pois é, nós trazemos ainda para a existência presente um processo atávico do passado, onde nós não fomos educados ainda para as questões de ordem espiritual. Então, o que nós conhecemos é o imediatismo, que através do materialismo nós nos expressamos espiritualmente. Tem valor também, porque quando você socorre a um necessitado da matéria, também tem valor. A matéria está cumprindo algo que é de ordem espiritual. Então não vamos retirar daqui
o valor que possa se dar, entende, como um atributo através da própria matéria, né? Mas nós precisamos avançar um pouquinho mais, né? Nos compreendermos dentro de um concerto que é divino nas relações com os nossos irmãos. Então, quando a gente dá de si, então nós apartamos a matéria e nós damos de nós. Tem um valor excepcional, né? Então, é importante que a gente trafegue nessas duas questões, né, para que a gente não anule o bem, porque ele é sempre o bem. O bem. Agora, Daniel, você colocou na questão anterior de que e se não tivéssemos o necessitado, chegaremos um dia que não teremos o necessitado da matéria. Sim. Certo? Então não teríamos que já ir tendo um foco, nos direcionando já para algo maior, para que possamos dar de nós? Sim, sem dúvida. Mas precisamos aprender como é que esse processo ele se dá, né? Porque, veja, chegará um dia, não sabemos quanto tempo, né? Nós sairemos desse estado em que nos encontramos, da dependência da matéria, eu não diria absoluta, mas relativa e num grau bastante importante. Quando nós atingirmos esse estado de madureza moral, é natural que teremos outros valores para transferir também, né? Onde a matéria ela se torna menos necessária, menos importante, mas naturalmente o espírito ele terá condições de empreender no campo da sua ação no bem, também de uma outra forma, né? Haverá sempre outras criaturas necessitadas. Quando Jesus se expressa que há muitas moradas na casa do nosso Pai, é porque há, sem dúvida nenhuma, orbes, mundos que necessitam de espíritos mais qualificados. Por certo, essas criaturas serão chamadas, quiçá nós mesmos, para estendermos a mão caridosa aos nossos irmãos em estágios inferiores. Isso já acontece conosco. Espíritos superiores vêm até nós para estender a sua mão, que não é no campo material, mas é no campo moral, né? Através de informações, através de orientações, através da elaboração de propostas mais moralizadas para a sociedade. Enfim, tem um conjunto sem número de situações que os espíritos superiores são capazes de transferir aos seus irmãos em necessidade para também servir de adiantamento a eles. Mas enquanto não atingimos esse estágio de moralidade, né, Daniel, nós temos que conviver com o estado que nós vivemos aqui no nosso planeta. Sem dúvida certo? nenhuma. Então, para que nós somos chamados? Pergunto então, Daniel, essa forma de você oferecer o bem material ao necessitado, entre aspas, né, Daniel? Isso não seria um treinamento já para que nós pudéssemos ir nos desligando dessa posse e enxergar o outro? Eu diria que esse treinamento ele vai longe ainda, né? Porque a rigor nós não estamos ainda na condição de desprendimento daquilo que a gente já poderia estar desprendido, né? Há muitas criaturas que detêm na sua mão muitos valores materiais e não abrem mão deles, né? É lógico, terão que se haver com a lei divina, porque a riqueza ela tem o seu potencial espiritual. Pode parecer contraditório, mas a riqueza ela é neutra, do seu ponto de vista exatamente do seu sentido. Nós emprestamos qualidade espiritual a partir daquilo que nós fazemos com a utilização da própria riqueza. Então nós estamos um pouco longe ainda desse desprendimento necessário para que possamos efetivamente partir para o outro estágio que nos aguarda no futuro, que é a caridade de ordem espiritual, né? Quer dizer, oportunidades nós temos todos para podermos fazer o bem. Sem dúvida nenhuma. Basta que nós queiramos fazê-lo.
Então, para que possamos olhar para o futuro, comecemos hoje a fazendo a nossa ação. E cada um de nós pode fazer a sua parte e muito bem feita. Espiritismo, palavras simples, volta já já. Olá, amigos. Nosso fraternal abraço, rogativa a Deus por todos nós. Queremos conversar hoje sobre o ensinamento do Cristo e sobre a bandeira, a divisa da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita assim coloca. Assim foi o entendimento. O mestre Lyonês, Allan Kardec, discorre muito bem sobre isso. E nós vamos olhar para nós no sentido da caridade. A maior caridade é sermos bons, é o conceito de bem proceder. Mas Allan Kardec pergunta aos espíritos elevados como entendia Jesus a caridade. E os espíritos respondem que é benevolência, entendia como a benevolência, a indulgência e o próprio perdão. Então nós vamos ter uma divisão sobre a caridade, divisão é uma maneira de dizer, ou seja, um entendimento que precisamos promover a caridade material, que é aquele sentido de que nós possuímos possibilidades de amparar os nossos irmãos em suas necessidades. E a caridade na amplitude do entendimento, como Jesus nos falou, ele vai dizer a respeito a cada momento da nossa vida. Tudo o que nós formos fazer, se nós pensarmos nesse sentimento de benevolência, de indulgência e de perdão, nesse sentido amplo de perdão, nós vamos ver que nós precisamos aplicá-lo amplamente em todos os fatos, os menores fatos de nossa vida. Nós temos uma historinha bem interessante que um amigo de Francisco Cândido Xavier, o próprio Chico narra, de que o amigo era um médium bastante esforçado a fim de que se melhorasse na sua vida. E ele pergunta ao seu espírito amigo o que ele podia fazer. Eram tantas as virtudes, meu Deus, quantas virtudes eu tenho que trabalhar em mim? Na verdade, se nós formos pensar mesmo, a gente tem muita coisa para fazer no sentido de se melhorar. E aí o espírito amigo diz para ele, olha, Zé, eu vou te dizer uma virtude, vamos com calma, você está afoito, quer fazer tudo ao mesmo tempo e não vai conseguir, assim como nós também não conseguimos. Então vamos por partes. Eu vou te dar uma das virtudes para ser trabalhada por um longo período. Depois que você trabalhar essa virtude, eu retornarei a ter contigo e te direi algumas outras disciplinas que você pode fazer para alcançar as virtudes que você deseja esse aperfeiçoamento. Muito bem, e o nosso irmão então disse a ele que era para ser bondoso, que era para cultivar a bondade. E então o nosso amigo, o médium, que nós colocamos o nome de Zé, começou a trabalhar na sua vida no sentido de verificar, por exemplo, um único ponto, bondade. Muito bem, ele começou a ter vários atrapalhos na sua vida. Quando ele pensava em discordar da esposa, aquele fato lhe vinha na mente. Bondade, Zé, bondade, Zé. Para agir com bondade, ele precisava dar um passo para trás no sentido para se olhar, para dar um espaço para outra pessoa, a fim de que ele aplicasse a si mesmo a bondade de que carecia e o respeito que a outra pessoa merecia. Para agir com bondade, a sua postura exigia bondade. Então, ele começou a ver os pontos de dificuldade, mas com muito esforço foi trabalhando, foi fazendo dessa maneira, afinal, ele queria conquistar as virtudes. Quando ele ia ao trabalho, que se lhe era pedido um pouco mais de tempo a trabalhar,
ou alguma coisa muito difícil a fazer, ou alguma discordância com os colegas de trabalho. Tudo ele ia aplicar a bondade, ele via as dificuldades que eram e observava e procurava se impor a disciplina da bondade, nesse sentido amplo. Em ouvir, em aceitar, que é bastante difícil a aceitação. Normalmente a gente diz assim, não, eu acho que eu sou uma boa pessoa, até que se fique descoberto o nosso nível de não aceitar o outro como o outro é, não é? Não é as coisas que nós temos que ter referência, sim, não. Isto é bom, sim, eu aceito, isto não é nesse sentido, mas no sentido da aceitação, da tolerância, né? Da própria desculpa para que o outro tenha o direito de se equivocar, já que ele pode não ter percebido esse equívoco, ou ele pode desconhecer que da forma que ele age em direção ao outro, prejudicando o outro. Então ele viu que somente um atributo, somente uma maneira, uma postura dentro da vida, que era trabalhar com bondade, era realmente um esforço bastante grande. Passado um determinado tempo, o nosso amigo Zé tornara-se uma pessoa muito doce, uma pessoa muito afável, muito solícita para com as pessoas, muito fraterna, automaticamente estava ali colocando também o seu nível de desculpa, de perdão, o seu nível de compaixão, porque afinal de contas, para que a pessoa seja verdadeiramente bom para com o outro, que faça ao outro aquilo que imagina e que deseja que o outro também lhe fizesse, ou seja, uma via de amorosidade de duas mãos para exercer a nossa vivência junto aos seres que conosco ali fazem a sua trajetória, havia muito esforço. E aí então, em determinado momento, voltou o seu amigo espiritual. Puxa vida, estou muito contente com você, Zé. Você fez bastante esforço, você viu, conquistou, teve algumas conquistas, algumas vitórias, né? Domou aquele espírito tão difícil, não o espírito do outro, o seu próprio, né? Porque muitas vezes a gente sempre acha que o outro que é difícil, que há um espírito nos perturbando, nos atrapalhando, mas muitas vezes o atrapalho, na maioria das vezes, somos nós mesmos, né? O nosso próprio, as nossas próprias paixões, nós mesmos somos assim, e que fazemos todas essas dificuldades que futuramente virão, retornarão, para que nós possamos fazer os acertos. E aí então Zé perguntou, afoito ao espírito amigo, e agora? E agora que faço eu? Quero continuar conquistando as minhas virtudes. O que diz o amigo espiritual para que eu possa então me melhorar ainda mais, me adiantar um pouco mais? E o espírito bondoso disse ao Zé, continue, Zé, agora vou te passar uma nova disciplina. Bondade, Zé, bondade, Zé. E foi-se por um longo tempo. Ou seja, nas virtudes, nessa colocação do entendimento de como Jesus compreendia a benevolência, o perdão e a indulgência, se formos ver, as outras todas virtudes são filhas de todo esse contexto. Então, fora da caridade não há salvação. Em termos do entendimento que precisamos partilhar com o outro, aquilo que o outro necessita no âmbito material, mas precisamos muito mais servir ao outro do que ser servido. Muita paz a você, continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples, agora no YouTube, então você pode consultar a hora que desejar. Continue que teremos mais quadros interessantes para a sua reflexão. Muita paz.
Prezados amigos telespectadores, no programa de hoje, no entorno da mediunidade, um quadro que nós tratamos aqui todas as semanas, eu quero comentar sobre a educação mediúnica. Esse assunto já falei em outras oportunidades. O melhor que tem a fazer todo aquele que traz a mediunidade do berço, vista como involuntária, ou seja, ele não pediu, ela chegou do berço como involuntária, é educá-la para que ele possa ter uma vida normal. Aí vem a seguinte questão: vida normal? Todo aquele que traz a mediunidade do berço, de forma involuntária, ele trouxe com alguma finalidade. E se ele não souber lidar com o assunto, ele pode ter alguma dificuldade em lidar com essa facilidade de relacionamento com o mundo espiritual. Então, a educação mediúnica tem, nesse caso, como objetivo, estudar e compreender o fenômeno e disciplinar o seu exercício, né, para que o médium possa ter uma vida em harmonia com a sua faculdade mediúnica. Muitos são aqueles que possuem a faculdade ostensiva e não sabem como tratá-la. Muitos médiuns sofrem preconceitos de alienação mental ou são submetidos a rituais exorcistas e coisas questais dessa natureza e até são internados em casas de saúde mental como pessoas fora do equilíbrio. Estou fazendo uma referência aos fatos a quem tem isso de forma muito extensiva do nascimento e desconhece o assunto, né? Ninguém sabe lidar com o assunto, acha que ele está com um problema mental. Qualquer um que de forma voluntária pode se dedicar ao estudo e aos exercícios de desenvolvimento mediúnico. Nem sempre consegue o que gostaria, ou seja, ter evidência, ser intermediário de comunicações extensivas. É muito comum as pessoas que não têm a mediunidade do berço quererem desenvolver, achar que é muito legal, né, ser médium, ser intermediário de contato mediúnico. Você, amigo que nos assiste, está com dificuldades com a sua mediunidade e tem interesse em estudar e desenvolver a mediunidade? E você que aparentemente não tem mediunidade expressiva, gostaria também de estudar e participar do desenvolvimento da mediunidade? Então vamos ao assunto. Estudar a mediunidade pode ser feito de forma autodidata, com dedicação ao estudo metódico do Livro dos Médiuns de Allan Kardec e de outros clássicos complementares. Mas educar a mediunidade é mais do que estudá-la. É olhar para dentro de si, é buscar o autoconhecimento do fenômeno ou da sua especificação, se ele tem essa mediunidade mais ostensiva, e se não a tem, perceber aquilo que ele pode descobrir, né, e desenvolver. Exercitar a mediunidade de uma forma a discipliná-la, tornando-a amigável ao seu portador. Por que é importante autoconhecer-se? O portador da faculdade mediúnica ostensiva deve entender o que passa consigo, que características possui, como discipliná-la, para que ele mesmo acione o processo de intermediação e não fique como marionete. O médium não é escravo da mediunidade. Ele é que tem que aprender a usá-la com disciplina e apertar os seus próprios botões para que não fique sob a subjugação de entidades. Todos sabemos que mentores e espíritos mais elevados não querem um escravo, mas um parceiro que possa intermediá-los quando necessário. Então, educar a mediunidade não é uma tarefa de autodidatismo, mas uma atividade em grupo, com método adequado e coordenação experiente para dar segurança àquele que chega, não tem menor noção, né, se sente seguro, então encontrará numa coordenação segura, num trabalho bem feito, um ponto de equilíbrio, um ponto de confiança para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento ou equilíbrio. Existem muitos programas de estudo, né, de mediunidade, e todos, de um modo geral, usam o Livro dos Médiuns, estão baseados no Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Alguns programas ficam mais de um ano apenas no estudo teórico do assunto, né, para depois iniciar as atividades práticas. Então eles criam um distanciamento. Primeiro o indivíduo faz um curso de conhecimento, às vezes fica mais de ano, 2, 3,
para depois começar a trabalhar a fenomenologia. E aí, tudo bem, não tem nenhum problema, você não tem nenhuma questão de mediunidade ostensiva, né? Mas quando chega alguém com mediunidade ostensiva e sem controle, o que você faz? O normal é encaminhar o indivíduo para os passes, palestras e estudos. Porém, se essas pessoas que estão com a mediunidade ostensiva desconhecem o fenômeno, estão com dificuldades de autocontrole, podem, então, nas palestras, nesses eventos, dormirem, serem autoinduzidos ao sono, entrarem em trânsito sob a influência de entidades perturbadoras e uns até querem sair correndo, porque se sente mal no ambiente. Minha experiência na Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz, Casa Centenária de Curitiba, recomenda o passe separado para eventual diálogo com a entidade que incorpora. Esse indivíduo chega, está com essa mediunidade ostensiva, se comunicando, coloca no programa de estudo, ele se manifesta, tem dificuldade ou dorme, então dá um passe separado com médiuns experientes para dialogar, se necessário, né? E, se possível, a criação de um grupo especializado para atendimento a médiuns nessas condições. Nesse grupo receberá o atendimento personalizado, com passes dispersivos quando necessário, e estuda a mediunidade até que consiga ter um controle, uma certa harmonia, para ser encaixado naturalmente nos grupos de estudo que tratam do assunto. Vários casos já foram assim tratados na Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz. O que um centro bem estruturado deve evitar é encaminhar pessoas com essa dificuldade, né, médiuns nessa condição, para centros de umbanda ou outros, porque não sabem o que fazer. Aí diz, vai lá que lá é mais forte, né? Dentro naquela corrente lá sem trato nenhum, né, especializado, usando a sua liturgia, o seu ritual, que nós não temos nada contra nem crítica a fazer. Depois de adquirir o controle, o médium deve participar dos programas voltados à mediunidade, isto é, se você consegue ajudá-lo, um grupo especializado, depois ele passa a trabalhar nas atividades normais. Em 1970, né, o Centro Espírita Luz Eterna de Curitiba criou um programa com um método muito eficaz, que nós adotamos até hoje na Sociedade dos Espíritos Mensageiros da Paz. É um método que vai do geral para o particular, do simples para o complexo, possibilitando o aprendizado e o desenvolvimento gradual. O CAN é baseado nos médiuns e em alguns clássicos, para temas específicos, como obras de Leon Denis, Alexandre Zakoff, Ernesto Bozano, Gabriel Delane e algumas da psicografia de Chico Xavier. Por que eu considero o CAN eficaz? Porque mescla a teoria e prática, que se revezam a cada semana. Não se faz toda a teoria para depois começar a prática. Vai se fazendo. Enquanto se aprofunda lentamente na teoria, ele também vai aprendendo a autoconhecer, tratando com estudo da concentração, aprendendo a concentrar-se, vendo o que é vibração, como é que se faz prece, como é que se irradia, e assim vai, como é que é o passo. E as comunicações ostensivas, de escrita ou de fala, vão acontecer apenas no início do segundo ano do programa do curso, né? Então o participante começa a lidar com o assunto de uma forma clara, né? Então, um programa dessa natureza, ele tem que ser bem coordenado, ele só funciona se for seguir com rigor o método. Já vi programa igual esse, ou esse programa não funcionar em algum centro, porque não se adotou aquilo que era recomendado, não se levou em consideração o processo como devia ser feito, né? O candidato a médium vai descobrindo as suas potencialidades. Embora existam muitos outros métodos, entendo que sempre esse programa é uma excelência e eu faço sempre a recomendação para ele. Pense sobre a necessidade do estudo da mediunidade, que é algo, se você está interessado, importante para você. Por hoje nós ficamos por aqui. Recomendo que fiquem ligados ao programa todas as semanas, porque sempre é uma escolha saudável para a sua mente e para o seu espírito. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Em programas anteriores, nós falamos sobre família e a importância da família no contexto da humanidade, porque é no ambiente familiar, no lar,
que nós produzimos os seres que irão para a sociedade. Então a família é o ponto fundamental. Quando a família não está bem, falamos naquela ocasião, temos a recrudescência do egoísmo, resposta que os Espíritos dão a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Então hoje vamos falar de educação. Pensar um pouquinho nas questões de educação. A educação, segundo Kardec, é a formação de caracteres, são os valores que construímos nos seres que estão aos nossos encargos, principalmente no ambiente familiar, mas em todos os ambientes estamos afetos ao processo educativo, tanto sendo educados, remodelando as nossas vidas, quanto educando. Mas principalmente no lar, no ambiente familiar, nós temos este compromisso de formar caracteres naqueles seres que estão chegando sob nossa responsabilidade. Então, a família é a primeira responsável no processo educativo. Ela que vai dar os primeiros passos no ser para a formação dos seus caracteres e definir, a partir desta formação, como o indivíduo irá comportar-se na sociedade, no ambiente aonde ele transitar. Então, quando pensamos em família e no processo educativo, temos que nos perguntar: que filhos estamos entregando para o mundo, para a sociedade? Nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos, mas a condição é inversa. Que filhos estamos entregando para o mundo para que ele fique melhor? Estamos entregando filhos com maior qualidade, com maior preparo, ou estamos abandonando? Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, onde ela trata diversas questões sobre a família, pela Joana de Ângeles Espírito, pela mediunidade abençoada de Divaldo Pereira Franco, ela nos diz o seguinte, para não perdermos, vamos na íntegra. A denominada luta de gerações, na qual os reais valores da dignificação humana são ultrajados pelas proposições modernistas de hoje, do aqui e do agora. Favorece a debandada do lar pelos jovens, incapazes ainda de orientar a existência, de enfrentar os desafios, de viver em equilíbrio. Está nos chamando a autora atenção para as questões de que jovens estamos largando para o mundo, às vezes muito cedo, despreparados e assim por diante. Então temos que pensar nessa questão da orientação que estamos dando no lar. Que tipo de orientação estamos dando? E, evidentemente, os pais, nesse processo orientativo, diz a autora, que vivem conflitos para orientar. Porque se o lar apresenta valores que formam bons caracteres, formam homens de bem, indivíduos de bem, o mundo lá fora chama para outros valores. E haverá um conflito na cabeça do jovem. Haverá um conflito entre o processo educativo para o bem e o chamamento do mundo, onde tudo é válido, tudo pode, sem restrição e sem responsabilidade nenhuma. Em todas as áreas, na área comportamental, na questão da sexualidade, na questão do uso de drogas, do uso de bebidas e por aí afora, no respeito e desrespeito às pessoas, tudo vale lá fora. Mas será que tudo vale? Então a família que está estruturada, tentando formar este jovem, preparar os seus filhos para uma sociedade, para construir uma sociedade melhor, enfrenta este conflito. O desafio no lar e o chamamento no mundo. Então, cabe, evidentemente, contrapor a este chamamento do mundo as questões seguras dentro do lar. E para isso os pais precisam buscar preparar-se, precisam buscar orientar-se nessa direção e buscar os melhores recursos para orientar os seus filhos. Não dá para largá-los, porque se largá-los, os bandidos, os traficantes os adotam. Então é importante que dentro do lar nós tenhamos, contrapondo a este chamamento do mundo, as orientações seguras, através do diálogo, principalmente através do diálogo, do abrir-se com os filhos, ter esta relação muito próxima com os filhos para que os pais sejam o ponto de referência dos filhos, para que quando o mundo chamar para coisas não muito seguras, os filhos venham até os pais se questionar. Se não há o diálogo com os pais, por certo, eles vão se orientar com os amigos, que sabem tanto ou menos do que eles. É preciso que os pais também utilizem de valores, de referências, para apresentar aos filhos. Que valores estamos utilizando? Temos uma série de orientações, de recursos trazidos por estudiosos, pensadores, pedagogos e por aí afora.
mas o maior pedagogo de todos os tempos, o maior terapeuta de todos os tempos, Jesus, nos trouxe as lições mais seguras. Não quer dizer que em outros âmbitos não tenhamos lições e recursos para orientar nossos filhos, e os temos na psicologia, nas questões da ciência humana que trata da psique, e nas suas mais variadas correntes, tem recursos fabulosos. Mas a síntese de tudo e a essência de tudo encontramos no Evangelho de Jesus. Estamos utilizando os recursos disponíveis para orientar nossos filhos ou estamos terceirizando, deixando com domésticas, com empregados, com terceiros para orientar? Deixamos quando eles forem para a escola, os professores orientam, é isso? Este é o papel dos professores? Não, o papel de orientar, de educar é dos pais. Então, se você não o faz, não dialoga, não abre espaço para o diálogo, e hoje cada vez mais difícil o espaço para o diálogo devido a estarmos imersos nas redes sociais e não sobra tempo nem dentro do lar para conversar, fica difícil o diálogo. E se não há diálogo, como apresentar os valores, como discutir e tratar dos valores e acompanhar e perceber os momentos e as mudanças dos filhos e apresentar com isso e contrapor com isto uma boa orientação, uma orientação segura, principalmente, dos ensinamentos de Jesus, se não há diálogo. Então é preciso, se você não faz isso, passe a preocupar-se em fazer. Você que tem filhos, que tem responsabilidade de educar, e não só em relação aos filhos, também no ambiente em que a gente transita, nós temos que educar, contribuir para a melhora do mundo, principalmente, aí, neste caso, com o exemplo. E esta necessidade do exemplo também é fundamental no lar, na orientação dos filhos. Então é importante que apresentemos a eles as lições, os valores, o bom diálogo, o diálogo saudável, mas também dentro das nossas ações apresentemos os exemplos, o nosso comportamento, de acordo com o mundo melhor que queremos. Queremos um mundo de paz, temos que construir a paz dentro do lar e apresentar esta paz àqueles a quem estamos educando. Se queremos um mundo de confiança, de honestidade, de segurança, sem corrupção, precisamos apresentar para os nossos filhos e para o mundo à nossa volta, mas especialmente dentro do lar, para os nossos filhos, que não somos corruptos. E não somos corruptos, não é considerando grandes valores, valores exorbitantes, coisas desse gênero, que não sejamos corruptos nas pequenas coisas. Como assevera Jesus, quem não é fiel nas pequenas coisas, não será nas grandes. Então é preciso que aproveitemos os recursos que estão disponíveis para construirmos um mundo melhor através da formação daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. E os recursos estão disponíveis. Por isso a importância do estudo de várias áreas para auxiliar a nossa razão, abastecer os nossos recursos de diálogo junto àqueles que estão sob nossa responsabilidade, mas principalmente o estudo do Evangelho. Por isso, a doutrina dos espíritos, os espíritas, de uma maneira geral, procuram exercitar esse estudo do Evangelho dentro do lar. E já falamos aqui da outra feita, o estudo do Evangelho no lar, sua importância, seus benefícios e como fazê-lo. Mas se você não sabe como fazê-lo, procure orientação numa casa espírita que será orientado com certeza de como melhor fazer o estudo do Evangelho no lar. É a ferramenta fabulosa, porque além de propiciar o aprendizado das lições trazidas por Jesus, oferece aos filhos a oportunidade de questionarem a respeito destes valores. E na hora que o mundo chamar lá fora para questões não muito saudáveis, eles terão neles mesmos o que contrapor. E se não encontrarem a contraposição neles mesmos, eles saberão aonde procurar e a quem perguntar, normalmente aos pais. Desde os primeiros instantes que a criança nasce, os pais já assumem a responsabilidade de educar, de encaminhar os filhos para serem homens de bem. Mas o Evangelho é, sem sombra de dúvida, o guia seguro para auxiliar os pais no processo educativo. Mas todo o auxílio começa na prática, antes de mais nada, nos próprios pais, pelo exemplo. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, seja bem-vindo. Esse é o quadro Espírito Jovem. Nós estamos tentando refletir sobre alguns temas que são importantes e convido os amigos a nos acompanharem nesse conjunto de pensamentos.
Dizemos muitas vezes, baseado no que sabemos sobre a pedagogia, sobre a educação, que muitas pessoas na fase adulta têm inúmeros problemas, cuja origem, cuja causa desses problemas psicológicos, de comportamento, estão na educação que tiveram na infância. Assim, pois, muitos jovens e adultos se desculpam, se autodesculpam, dizendo: ah, mas meu pai era desse jeito, minha mãe era daquele outro jeito, eles bebiam, eles brigavam, eu fui abandonado, eu sou órfão. E é evidente que são situações muito penosas, muito difíceis para a criança que passa por isso. Essa criança cresce, vai tendo maturidade, passa pela adolescência, entra na juventude, entra na maturidade, e é normal, é até evidente, que possa encontrar uma série de dificuldades de comportamento por causa exatamente da educação difícil que possa ter tido. A ausência dos pais, a ausência de carinho, o excesso de violência, aquela confusão, às vezes, no lar, causada pelo divórcio de forma bastante complicada, violenta dos pais, ou o sumiço de uns, a falta de referência de outros, gera na criança, ou pode gerar, um sem número de problemas e que depois acabam se manifestando mais tarde na vida adulta. A reflexão que queremos fazer reside no seguinte: nós, ou muitos de nós, temos esses comportamentos desviados, alguns hábitos viciosos que só causam mal a nós mesmos e às pessoas que nos rodeiam. E de quando em quando nós nos desculpamos dizendo: ah, mas a minha infância foi dessa maneira, eu tive tal dificuldade, eu tive tal ausência, eu não tive nada, eu fui muito pobre, eu fui isso, eu fui aquilo. Sendo que, se isso fosse um fato único e uma teoria plenamente verdadeira, todos aqueles que tiveram uma infância difícil, todos os órfãos seriam jovens ou adultos complicados em termos comportamentais, mas isso não é verdade. Há um sem número de pessoas que estão aí, jovens, adultos, que cresceram no ambiente dos mais difíceis. Outros tantos em ambientes de guerra civil em outros países, ou da própria guerra que acaba sendo o que nós observamos nas comunidades mais carentes, mais simples, a guerra do tráfico, da violência, violência explícita. E esses jovens crescem e acabam guardando as suas mágoas num canto para realizar coisas por outro lado. Jovens que crescem com a missão de reorganizar suas ideias para que aquilo que ele mesmo passou e sentiu na pele o sofrimento possa não mais ser gerado. Assim, pois, há inúmeras biografias que são maravilhosas, de pessoas que cresceram com tantas dificuldades e que após isso tiveram na vida adulta o ensejo, o ideal de mudar o mundo. Essa frase, eu preciso mudar o mundo, é uma frase muito típica dos jovens, pelo menos dos jovens idealistas, que não concordam com um mundo em desequilíbrio, em desigualdade de renda, com as violências todas que nós acompanhamos e vemos por aí. Não queremos dizer que nós que temos nossos problemas psicológicos e às vezes gerados no processo educacional na infância, pelos próprios pais, não sejamos, portanto, ou não tenhamos atenuados os nossos processos atuais. É evidente que sim. Mas nós não podemos nos ancorar nisso. Querendo dizer, eu fui educado assim e agora não tem mais jeito, agora eu sou assim, tenho essa dor, esse sofrimento, essa raiva da vida e levo ela para a vida toda. Os outros irmãos que cresceram em ambientes muito difíceis e que hoje são contadores de histórias nas comunidades, que hoje abriram suas ONGs para trabalhar crianças que tiveram, assim como ele, os mesmos problemas, a fim de que elas não tenham mais, tenham melhores condições, são exemplos para todos nós. Querendo dizer, é possível que nós trabalhemos a mágoa, trabalhemos a dificuldade que tivemos com os pais, com a família, no passado ou na nossa infância, e mudemos o nosso estado, o nosso sentimento para melhor. Transformemos a raiva, a angústia, o medo, a aflição gerados na infância, às vezes até na adolescência, nas famílias mais difíceis, em ideais nobres, em ideais de mudanças. Uma mudança radical é necessária para o novo mundo que vem por aí. Essa expressão, mudança radical, tem sido alertada por cientistas do mundo todo, que fazem estudos como o relatório Visão 2050, um relatório que prevê o que o mundo precisaria fazer
para que ele esteja em equilíbrio social, ambiental e econômico no ano 2050, portanto, daqui a quase 40 anos. E o relatório é taxativo, uma mudança radical dos comportamentos das pessoas, dos consumidores, das empresas. Portanto, nossos amigos, especialmente nossos amigos jovens que nos ouvem, é necessário que nós paremos de desculpar a nossa atitude atual em função de problemas que tivemos no passado. Alguém que nos traiu, alguém que nos deixou, ou às vezes um pai, uma mãe, uma situação mais complicada, uma mágoa mais forte, que nós possamos perdoar, que nós possamos enxergar aquela dor como uma oportunidade de regeneração, que possamos enxergar aquela dor que tivemos como uma oportunidade do nosso espírito quitar débitos, eventualmente, que nós tenhamos com o próprio passado, às vezes muito mais remoto, em vidas anteriores, como acreditamos nós, os espíritas, nos processos de reencarnação. É necessário que nós possamos refletir que é impossível que a natureza tenha criado uma consciência que viva apenas uma vida em contato com o corpo. E alguns de nós vivemos muito menos que uma vida inteira, morremos na infância, morremos na adolescência, e não temos a chance, essa consciência, de progredir, sendo que tudo em a natureza progride e evolui. Tudo em a natureza tende a um objetivo único, a uma direção específica, que é a perfeição. Os filósofos antigos já discutiam isso, dizendo que a estética era a busca da beleza e a arte era a forma de manifestar isso. O corpo humano manifestava a arte. A primeira arte era a dança, espontânea, natural. Depois vieram as demais artes. Nós temos a música, nós temos o teatro, as manifestações todas que nos colocam em contato com o belo, que nos colocam em contato com o outro, querendo dizer, olha, outro, um outro mundo é possível e nós podemos fazer parte deste outro mundo se nós ajustarmos as contas agora, se nós mudarmos nossos hábitos agora. É chegada a hora de todo esse potencial da juventude que encontra no mundo econômico um sem número de dificuldades. Os níveis estatísticos de desemprego entre os jovens são muito altos. Em alguns países da Europa é quase uma epidemia. Quase que 1/4 dos jovens não tem emprego, em países como a Espanha, por exemplo. Imaginemos esses problemas trazidos num ambiente mais difícil ainda, como é o Brasil, um país continental e cheio de problemas. É possível unir as pessoas e mudar o panorama das cidades. É possível unir 5 ou 6 jovens e algumas latas de tinta e ampliar e mudar um muro inteiro. É possível unir 10 ou 15 jovens, o mesmo número que tem de um jogo de futebol, e numa escola colocar em cesta de basquete, porque as escolas públicas não têm, colocar em redes de vôlei, porque elas não têm, pintarem as traves, plantarem mudas, gestos tão simples e que mudam o ambiente e que mudam a nós mesmos, pois que estamos nos doando para a melhoria do outro, do ambiente, da natureza, da sociedade, e não mais reclamando da vida porque nós somos educados dessa maneira, porque tivemos tais dificuldades, porque fomos deixados, porque fomos abandonados e assim por diante. Temos compaixão por todos aqueles amigos e amigas que passaram por infância muito difícil, por juventude muito difícil, mas são exatamente estes que têm a oportunidade maior de mostrar à sociedade que é possível transformar, sim, o mundo à sua volta, transformando o mundo interior dentro de você. Aquele outro jovem, nascido em condições de maior riqueza econômica, mais abastado com os bens econômicos, tem mais dificuldade de enxergar mais longe nesse sentido. Mas ele, em contato com este jovem que sofreu muito, podem ambos combinar o ideal. Não só marcar um jogo de futebol de domingo, mas marcar de limpar a praça onde o jogo irá acontecer. Retirar as garrafas de vidro, ajudar um catador que passa, ajudar um gari que passa por ali, bater um papo, descobrir coisas novas, ir adiante, firmes, como a natureza faz. Segue adiante, muito embora o ser humano, de quando em quando, rouba da natureza um sem número de questões e de vida. Ela sempre dá a volta por cima e nos determina uma ação numa direção única, que é a perfeição. Sejamos todos nós perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial, na assertiva do nosso Cristo Jesus.
É muito comum nós ouvir dizer que os orientais falam de um terceiro olho. É curioso isso. Nos parece muito místico e verdadeiramente o é, mas tem explicações. Nós não podemos deixar a ideia perdida. O terceiro olho existe? A filosofia orientalista chama o terceiro olho de ajna. Mas a filosofia espiritualista realmente ela é excessivamente mística e às vezes se torna confusa. Não tem como explicar o porquê da existência desse terceiro olho. Foi com a doutrina espírita, mormente com André Luiz, que nós passamos a entender o que é que eles querem dizer com esse terceiro olho. André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, na obra Missionários da Luz, vem e nos fala da epífise, que está na base da nossa cerebração, próximo ao cerebelo, junto à coluna cervical. Essa epífise é do tamanho de uma pinha, por isso é que se chama também, né, de pineal ou epífise, porque é uma glândula que, segundo os espíritos, é superior a todas as demais glândulas que existem no corpo. Ela é a glândula mestre do sistema endócrino, da nossa estrutura fisiológica. E essa epífise, ela está exatamente na base do cérebro. E ela tem exatamente também a função de estabelecer a conexão com o espírito, que somos nós, pelo centro coronário, que é o mais importante centro de força que nós temos na nossa estrutura perispiritual, que os hindus chamam de aloto de 1000 pétalas, porque ele é irradiante, tem um poder muito grande, é o principal centro, porque é através desse centro que nós, os espíritos, controlamos os demais centros de força, do cerebral, onde estão as formas da inteligência, dos sentimentos em si, dos comportamentos, é o laríngeo, que cuida da voz, é o cardíaco, né, que administra as nossas emoções, o genésico, né, a respeito do sexo, é o esplênico, as substâncias nutrientes do organismo, o digestivo, do processo, né, de trabalhar aquilo que nós comemos, e assim vai. O coronário é o mais importante. E é o coronário que se conecta à epífise. O impulso que o espírito dá através do coronário vai refletir na epífise. E a epífise vai trabalhar mais ou menos de acordo com a qualidade do pensamento que nós imprimimos. Então, vejam, por isso é que André Luiz chama, nessa obra Missionários da Luz, através de Chico Xavier, com a glândula da vida mental, a glândula do processo mediúnico, porque essa glândula vai trabalhar produzindo mais ou menos luz de acordo com os nossos impulsos, de acordo com a nossa vibração, de acordo com as nossas experiências. Quanto mais a gente desenvolve a nossa cultura, o nosso sentimento, a nossa inteligência, mais a epífise tende a brilhar. E exatamente por isso é que eles chamam de terceiro olho, porque a epífise está entre os dois olhos físicos. E os videntes orientais viam a epífise brilhando entre esses dois olhos. Daí veio a denominação de terceiro olho. É um terceiro olho? Sim, podemos considerar, porque é o olho da alma, é o olho do espírito. Podemos assim conceber. E tem esse poder fantástico de dar ordem, de produzir emissões para o nosso cosmo físico. É daí que vem as doenças, é daí que vem a saúde. Uma grande pesquisadora americana que vive na Inglaterra, professora da Universidade de Oxford, a dona Zora, ou Zorá, como querem outros, produziu uma obra fenomenal que está fazendo muito sucesso, é best-seller internacional, é a inteligência espiritual. Porque até então nós aceitávamos a existência do QI, o coeficiente de inteligência. Aceitávamos o que é o coeficiente emocional, trazido pelo grande psicólogo, Dr. Daniel Goleman. Mas ela descobriu que existe um outro coeficiente, o coeficiente espiritual. E ela escreveu essa obra, Inteligência Espiritual. Por quê? Porque ela descobriu a epífise nas suas variadas capacidades de iluminar-se em função das preces, da meditação, dos erros e dos acertos que a gente comete. Ela fez pesquisas e mais pesquisas
e percebeu que isso é uma verdade, que isso verdadeiramente existe. E ela chamou a epífise, vejam que coisa notável, de o ponto de Deus, como se quisesse dizer, existe algo de extraordinário por trás desse ponto de Deus. Por que a epífise brilha tanto com as virtudes e se apaga com os erros? Porque está sob o comando de valores elevados ou inferiores que existem em nós, que é a obediência ou a desobediência às leis de Deus. Que coisa fantástica! E recentemente, vejam como isso é da maior importância. Se considerarmos o último meio século, a ciência nunca conseguiu avançar no campo do estudo da epífise. Por quê? Eles achavam, inclusive, a medicina de todos os tempos, que a epífise ela desaparecia, porque para eles tinha apenas a função do controle sexual. Depois da puberdade, a epífise desaparecia em suas funções. Mas aí André Luiz veio e nos mostrou que não é assim, que ela perde a função física do controle dos impulsos sexuais com o surgimento da puberdade e a liberdade da aplicação dessas forças sexuais que estão em nós, mas ela passa a exercer a função nobre das emissões psíquicas, das nossas forças psíquicas, da nossa vida mental e influencia no processo mediúnico do desenvolvimento. E por isso é que ela chamou de ponto de Deus. Isso foi tão importante quanto o André Luiz nos trouxe, que a Associação Médica Espírita do Brasil, os mais nobres médicos e cientistas, pesquisadores da Universidade de São Paulo e outros, fizeram um trabalho muito grande, mas muito profundo, cientificamente elaborado, e publicaram. Essa publicação se tornou um verdadeiro ovo de Colombo, porque uma revista europeia publicou o artigo. E, inclusive, o que é mais importante, passou a constar da PubMed a partir de 2013, que essa PubMed tem consultas de milhares, se não milhões por mês, que todos os médicos vão lá para tirar informações, porque esse PubMed é uma base de dados da literatura médica. Vejam, e a literatura médica aceitou como verdade, como base científica, os ensinamentos que André Luiz nos trouxe. Olha o poder de revelação do mundo espiritual. Missionários da Luz foi publicado na década de 40. Somente agora é que eles vieram perceber que verdadeiramente a epífise tem funções diferenciadas por causa das pesquisas de grandes médicos como Sérgio Felipe, da Universidade de São Paulo. Vejam, a doutrina espírita está dando uma contribuição fantástica. E é aí que vem, então, essa irradiação. Os médicos, quando veem luzes nas pessoas, essas luzes são resultados do trabalho da epífise, que vão produzir a ação bioquímica e física nas nossas estruturas fisiológicas e nós vamos brilhar. Um centro de força vai brilhar mais ou menos do que o outro, de acordo com o grau de evolução que a gente imprimiu a esse centro. Os mais inteligentes brilham mais na cabeça, os mais emotivos, os mais virtuosos brilham mais no coração, e assim vai. Por isso é que os videntes católicos, quando vêm os santos, geralmente eles vêm com uma luz muito grande no coração, porque são bondosos, mas com uma luz muito grande em torno da cerebração. Por quê? Porque eles pensam no bem constantemente. É aquilo que os católicos chamam de a aura dos santos. É o poder de radiação das nossas virtudes, das virtudes conquistadas através da prática do bem, da conquista da inteligência, nos sentimentos que nós alimentamos no mais alto padrão em benefício da sociedade, a começar de nós e passar para os demais em função das obrigações que a gente tem de seguir as leis de Deus, que nos determinam exatamente a busca e a prática do bem constante. Foi para isso que Jesus veio, para nos mostrar a beleza, a grandeza das leis de Deus e o quanto nós ganhamos quando nós as seguimos e as praticamos. Todo aquele que me ouve
e pratica as minhas palavras, entrará no reino dos céus.